Paz do Senhor, irmãos, bom dia. Uma vez mais quero compartilhar a palavra de Deus. E hoje se encontra em João capítulo 7, versos 37 e 38, que diz assim: No último dia da festa, Jesus se levantou e disse em alta voz: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem deposita a confiança em mim, quem crê em mim, como dizem as Escrituras, rios de água viva fluirão de seu interior. Amém. Essa passagem é muito conhecida nossa e já ouvimos falar muito dela nas palavras de Jesus. E como em outras passagens, Jesus conclama o povo a vir a Ele. E Ele começa dizendo, se alguém tem sede, venha a mim e beba. E nós nos lembramos quando Jesus, no Evangelho de Mateus, diz, vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Ou ele conversando com a mulher samaritana, ele fala nos mesmos moldes que rios de água viva fluirão do interior de quem beber daquela água, ou quem beber daquela água não terá mais sede. É interessante que quando olhamos para o Antigo Testamento, pois Jesus cita isso, dizendo, como dizem as Escrituras, rios de água viva fluirão de seu interior. Lá em Isaías 44, em Joel capítulo 2, Deus, falando através dos profetas, cita justamente isso, que saciaria a sede dos sedentos e terminaria com a fome dos famintos. E essas palavras de Deus se cumprem na pessoa de Jesus. E a pessoa de Jesus é o próprio Espírito Santo que nos é dado, o Espírito de Cristo, o Espírito de Deus, que é dado a todo aquele que nele crê, aquele que acredita na obra e na pessoa de Cristo. Então, quando ele diz que rios de água viva fluirão do interior de quem crer nele, ele está se referindo à vida eterna, está se referindo à consciência da salvação, à consciência de estar com Deus e saber que Deus está em nós. E quando nós lemos essa passagem, vemos que no próximo versículo, o próprio apóstolo João explica, dizendo que Jesus, ele diz assim, ele estava falando sobre o Espírito, a quem os que confiaram nele haveriam de receber mais tarde. O Espírito ainda não fora concedido porque Jesus não tinha sido glorificado. Então, todo aquele que creu, que acreditou em Jesus, todo aquele que andou com ele, depois que ele foi glorificado, recebeu do seu Santo Espírito. E hoje não é diferente. Todo aquele que crê em Cristo, que deposita sua confiança na pessoa de Cristo, recebe o Espírito de Deus em si. Recebe o Espírito de Cristo em si, o Espírito Santo, o Consolador. E aí os fardos ficarão suaves, a fome é saciada, a sede é saciada e a pessoa se volta para Cristo, se volta para o reino de Deus. E quando nós olhamos essa passagem, nós começamos a fazer interlinks e começamos a lembrar os apóstolos ensinando, Paulo dizendo que o Espírito de Deus vem e que não o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Então tudo isso é o próprio Espírito que vem sobre nós e molda nossa consciência para que a gente enxergue o reino de Deus, entenda o reino de Deus, viva o reino de Deus. Ou seja, a pessoa de Cristo que habita em nós começa a nos direcionar e moldar e nos fortalecer para que a gente caminhe rumo à vida eterna. Então, irmãos, essa passagem nos deixa muito felizes, nos dá ânimo, porque nós sabemos que esse rio de águas vivas flui no nosso interior, ou ao menos deve fluir, pois essa é a promessa de Cristo. Se nós cremos em Cristo, rios de água viva fluirão do nosso interior, ou seja, o Espírito dele está em nós. Todo aquele que nele crê será salvo, ou seja, todo aquele que nele crê tem do seu Santo Espírito. E o Espírito Santo, como ele disse em outras passagens,
Se eu não for, o Consolador não virá. Então o Espírito Santo também é o Consolador, é aquele que nos consola, nos fortalece, nos ensina. E nós temos Ele em nós porque nós cremos em Cristo. Então, que nós nos alegremos nesse dia, pois o Espírito Santo está em nós. O rio de águas vivas prometido lá nas Escrituras, nos antigos escritos sagrados, no Antigo Testamento, está sendo cumprido no nosso tempo. Todo aquele que crê em Cristo tem o Espírito Santo em si. Então, que isso seja motivo de alegria, saber disso e viver isso. E que essa vivência, essa experiência com esse rio de águas vivas no nosso interior seja uma vivência de alegria. E mesmo nas crises, mesmo nas dificuldades, mesmo nas questões do dia a dia, que nós possamos enxergar e ver essa promessa. E nós estamos bebendo dessa água que é nos dada de graça, e nossa fome, nossa sede está sendo saciada, e nós estamos com Cristo. Que promessa, irmãos! Que coisa maravilhosa Deus tem nos proporcionado. Não porque mereçamos, mas porque Ele prometeu, e aquele que prometeu é fiel para cumprir. Então, que continuemos pensando a respeito disso e vivendo isso, pois esta é a verdade do Evangelho. Nós precisamos viver isso, experimentar de Deus na nossa vida, no nosso interior, no nosso dia a dia, na prática do dia a dia. E tudo isso já nos foi dado, porque o Espírito de Cristo está em nós, habita em nós. Então, que nós possamos usufruir disso e glorificarmos o nome do nosso Deus através desse conhecimento, desse entendimento da palavra. Amém? Pensemos nisso nesse dia e que Deus abençoe o nosso dia e que nós nos alegremos no Senhor, pois o rio de águas vivas flui no nosso interior e este rio é o Espírito Santo de Deus. Amém? Deus abençoe.